Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos do grupo, jovens, adolescentes, mães, pais, os pastores, né? Que bom poder mais uma vez falar com vocês, mesmo que indiretamente, né, através desse vídeo, mas eu fico muito feliz por ter mais uma vez a oportunidade de compartilhar algo de Deus com vocês. Eu quero aqui justificar a minha ausência, né, por alguns dias aí do grupo, e de Goiânia também, né? Eu estive em viagem, aqui próximo mesmo, visitando um irmão meu, mas já retornei a Goiânia, já estou aqui bem, graças a Deus. E me alegro mais uma vez de poder compartilhar algo de Deus ao coração dos irmãos. Eu quero ler um texto aqui, brevemente, que está lá no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, que diz assim: quando entrarem numa casa, digam que a paz esteja nesta casa. Se as pessoas daquela casa receberem vocês bem, que a saudação de paz fiquem com elas. Mas, se elas não os receberem bem, retirem a saudação. Irmãos, por incrível que pareça, né, esse texto aqui, na verdade, é um registro das palavras de Jesus feita pelo evangelista. Né? E a gente que conhece, né, o perfil do nosso Senhor Jesus Cristo, que conhece as características dele, a personalidade, né, pelo menos em parte, a gente pode abstrair disso, né, de que ele é uma pessoa realmente muitíssimo amorosa, uma pessoa que tinha um coração gigantesco, né, e que tinha um amor muito grande, muito grande, muito grande, ao ponto de dar-se a si mesmo em troca das nossas vidas, né, ou pelas nossas vidas. Mas assim, interessante notar que nesse texto aqui, ele faz algo assim que parece ser um pouco atípico, né? Da sua característica peculiar, do seu feitio, né? Da sua personalidade. Para quem não entende esse texto, eu quero falar um pouquinho do contexto. Se vocês observarem no capítulo 10, ele reúne ali os seus discípulos, né? Que futuramente seriam os apóstolos, 12 apóstolos, e ele dá a eles uma missão. Né? Qual seja, a missão era pregar o evangelho, né? Mas só que de uma maneira muito simples. Né? E Jesus ele foi muito específico, ele falou para os discípulos assim, falou, olha, vocês vão a esse público especificamente. Ele mostrou o alvo que ele queria atingir. Ele falou, olha, inicialmente a gente vai ministrar somente aos judeus, aos gentios não. Por enquanto, só aos judeus. Interessante que até a mensagem que os discípulos deveriam pregar, ele deu a eles. E foi algo muito simples, né? Ao contrário do que a gente está acostumado a ver hoje, né? Hoje, onde se vê muitas mensagens heréticas, mensagens sensacionalistas, né? Mensagens antropocêntricas, né? Que tem o homem mais no centro do que propriamente Jesus. Enfim, a mensagem era muito simples. Né? Jesus falou para ele, olha, basta que vocês preguem e digam o seguinte, o reino dos céus é chegado, o reino de Deus é chegado. Né? E aí, interessante que Jesus fala para eles, olha, é tão impressionante o poder que essa mensagem tem, que quando vocês pregarem, quando vocês ministrarem esta mensagem, por mais simples que ela pareça ser, mas vai acontecer algo tão extraordinário que vão trazer os cegos a vocês e eles serão curados. Vão trazer os doentes e vocês terão poder para curá-los. Vão trazer os enfermos e vocês vão impor as mãos sobre eles e eles serão curados. Né? Vão trazer pessoas endemoniadas, possessas por demônios, e vocês vai ministrar, vai colocar, vai impor as mãos sobre eles e os demônios vão deixar essas pessoas. E Jesus continua dizendo, falou, essa mensagem vai ser tão forte, vai ser algo tão extraordinário, embora ela seja ou aparenta ser tão simples, mas vai ser algo tão poderoso que até os mortos vão trazer para vocês. E vocês, cheios do poder e da unção de Deus, vocês vão impor as mãos e os mortos vão ressuscitar. Né? Aí ele continua dizendo, falou, olha, vocês não devam cobrar por isso, porque eu estou dando para vocês de graça. E é importante, é necessário também que vocês façam tudo isso também de forma gratuita, sem requerer alguma coisa em troca.
E ele diz ainda, olha, não precisa se preocupar com o que vocês vão vestir, com o que vão comer, porque o trabalhador é digno do seu salário. Todas essas coisas aí serão providas. Aí chega aqui no versículo que eu li. Ele fala assim, olha, se vocês entrarem numa casa, a primeira coisa que vocês devem fazer é ministrar uma bênção ali. Ministra a paz sobre aquela casa. Quando eles souberem o que vocês foram fazer, a mensagem que vocês vão pregar, e o Deus a quem vocês servem, né? E se essas pessoas, sabendo disso tudo, elas receberem essa paz, receberem vocês em paz, né? Se elas receberem isso como bênção, amém, ok. Essa bênção vai ficar naquele lar, vai residir naquela família. Essa bênção vai tomar, vai envolver aquela casa. Porém, se eles não receberem essa bênção, se eles não receberem essa paz que vocês vão proferir, façam o seguinte, quando vocês saírem, pegue essa paz de volta e levem com vocês. Pegue a bênção de volta que vocês proferiram e levem com vocês. Né? Eu estava meditando nesse texto agora pela manhã e algo assim que eu achei interessante é que essa recomendação, ela parece fugir assim, né, do perfil, da personalidade, do feitio, né, de Jesus. E eu busquei entender, né, através de outros textos bíblicos, né, que também alude, que faz referência à paz, né, essa paz que emana de Deus, para a gente poder entender o contexto, né, do que está aqui. Para a gente poder entender o que se passava no coração de Jesus quando ele manda os seus discípulos pegarem de volta algo que já tinha dado. Quando eles mandam os seus discípulos proferir uma palavra de invalidade, né, sobre aquela paz que já tinham proferido. Né? Porque se a gente voltar aqui alguns versículos anteriores a este, versículo não, capítulos, né? Se a gente voltar lá para o capítulo 5, onde Jesus profere ali o Sermão da Montanha, a gente vai entender que a personalidade de Jesus não admitia, né, qualquer manifestação de ódio, né, de vingança, de represália ou de alguma coisa nesse sentido. Jesus, ele repudiava, conforme nós vemos ali no Sermão da Montanha, ele repudiava, né, completamente qualquer manifestação nesse tom, né, seja de ódio, de vingança, de represália, qualquer outra manifestação, né, desse tom de violência, né, digamos assim. Então, a gente nota que aqui parece que ele muda o tom. Né? A gente percebe, né, ou pelo menos é isso que parece ser assim inicialmente, de que ele se sente assim meio que ressentido. Né? É claro que Jesus não tinha ressentimento nenhum. Né? Seria uma heresia falar que Jesus tinha esse tipo de sentimento. Jesus, ele era 100% amor, ele era a personificação do amor. Mas interessante que ele fala para os discípulos, olha, se eles não receberem vocês, pega de volta aquilo que vocês deram. Né? Levem de volta a paz que estava com vocês, que vocês proferiram sobre aquela casa, sobre aquele lar. E a gente observa que, lendo ali o capítulo 5, que Jesus não tinha esse perfil, né, no seu caráter, que Jesus era absolutamente amor, que ele repudiava por completo, né, qualquer atitude mesquinha, de ódio, de vingança, né, ou qualquer outra coisa nesse sentido. Violência, né? Mas só que talvez você me pergunte, mas Batata, mas por que ele pede então para que os discípulos tomem de volta aquilo que já deram? Para que ele pede que os discípulos profiram uma palavra agora invalidando a paz que eles já tinham proferido? Né? O porquê que ele pede para que os discípulos peguem de volta a bênção que eles já haviam dado? Né? Para que você entenda, né, o que Jesus quis dizer, o que se passava no coração, na mente do nosso Cristo naquela hora. A gente precisa conhecer outros textos da Bíblia, né, que alude à paz, que alude a essa paz que emana de Deus. E eu quero te chamar agora, te convidar para a gente ler um texto, né, que está lá em Romanos 5, versículo 10. Porque lá diz claramente que antes, né, de nós recebermos Jesus por fé e o confessarmos como nosso Senhor e Salvador, a Bíblia fala que nós éramos inimigos de Deus. Né? Que o nosso relacionamento com Deus, ele se expressava através de uma inimizade sem tamanho. Né? E nós só fomos reconciliados com Deus através da morte do nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, assim, para que você entenda esse texto, a primeira coisa que você precisa saber é que nós éramos inimigos de Deus. E aquelas pessoas que estão no mundo, que não conhecem a Jesus, que ainda não o confessaram como seu Senhor e Salvador, essas pessoas elas ainda estão nesse relacionamento de inimizade. Elas estão afastadas, né, do nosso Senhor Jesus, do nosso Deus, porque elas não foram ainda reconciliadas com Ele. Elas são inimigas de Deus, né? Então, as pessoas que estão lá fora, no mundo, quando eu me refiro ao fora, eu me refiro ao ímpio, ao gentio, aquele que não conhece ainda Jesus Cristo, aquele que não se entregou a Ele ainda por completo, né? Essa pessoa ela é inimiga de Deus. Quer elas aceitem ou não, mas é isso que a Bíblia diz. Elas são inimigas declaradas de Deus, né? Então, assim, quando Jesus fala para que os discípulos, ao saírem, eles retirem aquela paz que as pessoas não receberam, não é que ele esteja ali ressentido, não é que ele esteja ali com um sentimento mesquinho, né, de revolta, de mágoa, porque as pessoas não receberam a paz, não receberam a palavra. Não, não é isso. Não. É porque seria um contrassenso muito grande, né? Eles deixaram ali a paz, eles proferirem ali algo, que no caso é a paz, sendo que aquelas pessoas daquele lado, daquela casa, não estariam capacitadas para receber ou para administrar essa paz. E o mais grave ainda, elas não tinham, no caso, o pacificador, o dono dessa paz. Então, se elas o rejeitaram, elas não tinham a capacidade. Não é que Jesus não quisesse deixar, é que elas não tinham condições, né, de manter essa paz por muito tempo, porque elas não tinham ali o pacificador. Não adianta elas ter ali em mãos a reconciliação se elas não tinham um reconciliador. Não adianta elas ter ali em mãos a bênção se elas não iam ter o abençoador. Então, se elas manifestamente o rejeitaram, né, rejeitaram a mensagem, automaticamente rejeita também o mensageiro, né, e rejeita também o emissor, o dono da mensagem, né? Então, para que nós venhamos entender um pouco mais, a gente precisa ler também Romanos capítulo 5, versículo 1, que diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que esse texto quer dizer? Que nós antes éramos inimigos de Deus, como eu li lá em Romanos 5,10. Mas só que Jesus, ao nós crermos em Jesus, ele foi o elemento, ele foi esse intermediador que nos justificou perante Deus. Então, antes nós que éramos inimigos, agora nós temos paz com Ele. É como o texto diz: tendo sido, pois, justificados. Por quem? Por Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Agora sim, nós temos paz com Deus. Agora nós não temos mais um relacionamento que se baseia na inimizade, no distanciamento. Não. Agora nós temos paz com Ele. Nós temos paz na nossa mente, no nosso coração, no nosso espírito, na nossa alma. Agora nós sim temos paz com Deus. Então, esse versículo ele é muito claro. Que essa paz ela só é possível depois que nós somos justificados pela fé. Fé em quem? No nosso Senhor Jesus Cristo, né? Aí, a partir desse momento, é que nós temos o direito, né, não só de ter essa paz, mas de ter também aquele que alimenta e que mantém essa paz nas nossas vidas. Então, é importante que nós saibamos disso, tá? Eu quero ler também João 4, 27, que diz assim: deixo-lhe a paz, a minha paz, a paz que eu vos dou, não a dou como o mundo dá, né? Porque é muito provável que a gente ouça pessoas dizendo: ah, mas eu sou uma pessoa feliz, eu vivo em paz, né? Mas só que a verdadeira paz, a paz genuína da qual Jesus fala, é aquela paz diferente daquela que o mundo oferece. É porque, como Jesus disse, né, a paz que eu tenho para oferecer a vocês, ela é diferente da paz que o mundo dá, da paz que o mundo oferece, né? É uma paz diferente. É uma paz que enche o coração de vocês e que traz uma confiança, que traz uma coragem que vocês naturalmente não poderiam ter por si mesmos, né? Então é uma paz diferenciada. Então, se Jesus disse que é diferente da paz que existe no mundo, é provável sim que o mundo possa catalogar um certo sentimento como paz também, né? Mas só que é muito diferente dessa paz que nós temos. Porque, como diz lá em Filipenses 4,
versículo 7, que diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Jesus Cristo. Então é interessante notar que essa paz diferenciada da qual Jesus faz referência, ela é diferente da paz do mundo, né? Porque essa paz que nós temos dentro de nós, ela excede todo entendimento. As pessoas não conseguem entender. Às vezes a pessoa vê um cristão, um homem, uma mulher que crê em Deus, que tem esperança em Deus e que se firma na fé e na palavra de Deus a qual profere. Às vezes a pessoa fica confundida, ela fica confusa, fala, mas como pode? Essa pessoa está passando por tantos problemas, são tantas dificuldades. Olha só, ela está na penúria, ela está vivendo uma miséria, ela está passando por um sofrimento muito grande, né? E mesmo assim ela está em paz. A gente que tem dinheiro, que tem uma fortuna, a gente que tem conforto, a gente que tem tudo aquilo que o dinheiro pode oferecer, a gente parece que vive infeliz, vive amargurado, né? Vive depressivo, né? Tem uma vida deprimente. Então as pessoas não conseguem entender. É por isso que a palavra de Deus diz que essa paz ela é diferente da paz do mundo. Ela excede todo tipo de entendimento, de pensamento ou de ideologia humana. Ela está acima da nossa compreensão natural, né? Então eu quero concluir aqui dizendo uma coisa. Quando Jesus disse para eles retirarem a paz, não é que Jesus estava, de certa forma, manifestando algum tipo de ira, de raiva, ou de ódio, ou de mágoa, né? Porque eles não tinham aceitado a mensagem da paz, não tinham aceitado os mensageiros da paz, não tinham aceitado, né, o emissor, né, que tinha enviado aqueles mensageiros. Não, não é nada disso, não. É porque Jesus está dizendo para eles o seguinte: vocês têm que levar de volta a paz, porque seria uma incongruência muito grande, seria um contrassenso muito grande eles ficarem com a paz e não com o pacificador. Essa paz não iria durar por muito tempo. Seria um contrassenso muito grande eles ficarem com a bênção e não ter acesso ao abençoador. Seria um contrassenso enorme, né? Não tinha possibilidade nenhuma. Até que essa atmosfera de paz pudesse até talvez permanecer por um tempo ali, mas um tempo muito breve, porque o pacificador, o abençoador não estaria ali, né? Porque, como eu disse anteriormente, essa paz só é possível a partir do momento que nós somos reconciliados com o nosso Deus. Por meio de quem? De um único intermediário, que se chama Jesus Cristo. Então as pessoas têm que entender esse princípio, de que não pode ter um sentimento em si de reconciliação se você não tem um reconciliador. Você não pode ter a bênção se você não tem o abençoador. Você não pode ter a paz se você não tem um pacificador. Porque tudo isso seria uma incongruência muito grande, um contrassenso sem tamanho. Porque não é possível, né, que essa paz permaneça em você, como diz o próprio texto lá de Filipenses 4:7 que eu li, né? Não é possível que ela permaneça em você, essa paz extraordinária que excede a mentalidade humana, que excede todo o entendimento natural. Não é possível que ela permaneça em você se você não tiver o dono dessa paz, se você não tiver o abençoador. Como diz lá no texto de Romanos 5:10 que eu li, né? Que antes nós éramos inimigos de Deus, mas que nós fomos reconciliados. Então você precisa, né, do reconciliador. Não basta ter só a reconciliação, né? Você precisa ter contigo o justificador, porque essa paz ela só é possível se você estiver justificado perante Deus. Então você precisa do justificador. A partir desse momento é que você vai ter paz com Deus. Você vai viver tranquilo, em paz com Deus. Isso não significa que você não vai ter aflições ou problemas ou dificuldades, não. Mas significa que você vai passar por tudo isso, desfrutando de uma paz tão extraordinária, que as pessoas vão olhar para você e não vão entender. Elas não vão conseguir assimilar isso. Então eu concluo aqui dizendo, olha, o que Jesus disse ali não expressa nenhum tipo de mágoa e nem muda de forma alguma o caráter bondoso e amoroso dele. Mas ele está dizendo assim, seria um contrassenso, uma incongruência muito grande vocês ficarem com algo que vocês não podem manter. Se vocês ficarem com a bênção, se vocês não têm o abençoador. Vocês ficarem com a reconciliação, se vocês não têm o reconciliador. Vocês ficarem com a paz, sendo que vocês não têm o pacificador. Então é impossível que você desfrute de uma paz
genuína, pura, verdadeira, se você também não tem o verdadeiro abençoador, o verdadeiro pacificador. Então eu concluo aqui. Deixe Jesus entrar na sua vida. Se você quer ter essa paz que excede todo entendimento, permita que Ele, o pacificador, entre na sua vida e no seu coração. Fique com Deus. Fiquem com Deus. Saudade de todo mundo. Um beijo no coração de cada um de vocês. E que Jesus continue nos abençoando.